Olha, gente, hoje no Pan News Curitiba a gente vai falar sobre um novo conceito que está transformando o atendimento em saúde na capital. É o Eco Medical Center. É um complexo médico que integra mais de 40 especialidades, tem tecnologia de ponta e um ambiente pensado para o bem-estar dos pacientes. Tudo isso em um só lugar. Foi inspirado num modelo norte-americano. O centro já realiza mais de 6.000 consultas por mês e vem revolucionando a experiência de quem busca atendimento médico. Bom, aqui no estúdio, a gente conversa com o diretor de operações do Eco Medical Center, Patrick Gil. Patrick, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia pela oportunidade e pelo convite aí de estar com vocês aqui essa manhã. Eu queria que você contasse hoje como é que é essa realidade desse centro médico aqui na capital, que é referência não só no estado, mas no Brasil pela forma, inclusive pelo crescimento já observado aí recentemente nos últimos anos. Até uma correção no dado aí, a gente já está fazendo 16 mil consultas. 16 mil, não 6. Não, porque 6 mil era um ano atrás, depois tem que pegar o estagiário lá e dar um puxão de orelha no peito. A gente vem crescendo bastante, né? Estudamos muito antes de implementar o projeto fora do Brasil e no Brasil. E a gente percebeu que não tinha nada similar no país, né? Então o propósito principal lá tá embasado em 3 pilares, que é qualidade, integração e comodidade. Qualidade, que é o primeiro pilar. Então quando a gente fala de saúde, tem que falar em qualidade assistencial, né? Atendimento, desfecho clínico, o paciente bem tratado. A comodidade é tudo num só lugar. Então hoje você só consegue encontrar isso no Brasil normalmente quando você está num hospital ou numa emergência. Então consulta, exame, cirurgia, retorno. Você acaba indo para um ambiente hospitalar, o Eco é totalmente deshospitalizado. E por fim a parte de integração. Então o fato de ter um prontuário integrado hoje, isso faz com que o paciente não seja visto pelo corpo clínico de forma desintegrada, ele é visto integrado. Então são mais de 400 médicos, mais de 40 especialidades e você consegue num só dia, num só lugar fazer tudo e o teu médico, um cardiologista, oftalmo, pediatra, pneumo, gineco, ele consegue ver o teu prontuário de toda a tua história da vida e não fragmentos da tua vida no ambiente de saúde. E no Brasil a gente tropicalizou o Medical Office Building, né? Que nos Estados Unidos existe esse modelo, na Europa, na Ásia, e a gente tropicalizou verticalizando. Então lá são 9 andares, é uma curva de aprendizado muito grande, vamos fazer 3 anos de vida agora em junho, e realmente vale a pena conhecer. A jornada é muito bacana. O que foi preciso ou exigiu uma dedicação maior para adaptar a essa realidade brasileira? Esse modelo norte-americano, mas claro, sim, cada caso é um caso, né? Ainda mais olhando para o nosso quintal, digamos assim. O primeiro ponto é a questão imobiliária, né? Terreno nos Estados Unidos, que era a principal referência, como a cidade é muito estruturada, você tem terrenos mais baratos e você consegue acessar de forma muito rápida porque as rodovias são bem constituídas. No Brasil não, então a gente precisou colocar isso, era um princípio do projeto ter ele dentro da cidade, na porta de casa do cidadão. Então se eu coloco muito longe, o brasileiro não chega, porque o tráfego é muito complicado. E a gente acabou tendo que verticalizar. Então, nos Estados Unidos tem pequenos bairros, né, onde é bem horizontal. Então, cada prédio, cada edifício ele é uma especialidade médica. E aqui a gente teve que verticalizar para ter dentro da cidade. Então, você pega a Mayo Clinic nos Estados Unidos, é um bairro. Aqui a gente tem tudo num prédio com 9 andares. Esse foi um desafio muito grande. E segundo, gente, né? Porque como é uma mudança cultural, o setor de saúde está acostumado, culturalmente no Brasil, a tratar o doente. O nosso propósito é tratar o saudável. Que ele se previna, esporte, qualidade de vida, alimentação e, eventualmente, quem adoecer, a gente também está preparado para tratar, mas o foco é invertido. Essa questão do eco ser um ambiente, né, deshospitalizado, você acredita que isso também acaba tendo uma interferência ou influi no bem-estar do paciente? Isso é claro, sem dúvida. Ele chega lá, ele se sente acolhido. É uma outra experiência do que estar num hospital, sim, sentado, e por mais que veja tantas outras pessoas e fala assim, nossa, só tem doente aqui, eu sou mais um, né? Assim, o doente é uma realidade que a gente tem que cuidar, tem que tratar, né? Isso é algo muito sério, a gente trata com muita seriedade, mas de fato, você chegar num ambiente onde você se sente num hotel, né? Vamos dizer assim, num shopping, e você ser tratado na saúde, desde o momento que o cara para o carro no estacionamento, que a gente tem lá o menino do estacionamento, ele é treinado para dar o bom dia, para abrir a porta, para orientar. Então a gente é muito focado na experiência. Então isso foi muito inspirado na hotelaria e no shopping center, e a gente costuma dizer que, com muito respeito, trata o paciente como um cliente, porque ele está lá e está pagando, né? Não é público, é privado, e a gente tem esse cuidado com cada detalhe. Então a cor da parede, o som que está tocando, a iluminação, a temperatura, tudo isso é pensado. A concierge, a menina que pega para agendar, o rapaz que leva no elevador, aperta o botão do paciente, se é um idoso ele pega a cadeira de rodas. Então a gente vai além do que hoje o setor vem oferecendo.
Eu queria que você me contasse sobre essa questão da pesquisa da Doctoralia. Mulheres representam 63% dos públicos nas plataformas digitais. Isso também reflete um pouco do perfil, dos perfis dos pacientes lá do Eco? Sim, se pegar o meu CRM lá, estratificar, vai dar exatamente esse número aqui, mais ou menos 5% de margem de erro. É porque cultural. É a mulher que cuida da cultural. Saúde. Assim, o oriental cuida da saúde, o ocidental trata a doença. Então a gente quer mudar essa realidade, por isso constituiu esse projeto. E só um dado importante, 80% hoje de quem está no PA, numa emergência, você fica 2, 3, 4, 5 horas esperando para ser atendido, isso é estatístico. Um paciente poderia ser tratado de forma eletiva, mas ele não sabe. Então é uma questão educacional, ele tem que entender que existem outras maneiras, prevenindo, enfim. E esse é o nosso foco, atender 80% dessa base que está 3, 4 horas esperando, às vezes um paciente de baixíssima complexidade, está com um paciente lá com alguma infecção, inclusive exposto à contaminação. Mas tem essa questão cultural ocidental, oriental, é a questão da mulher, né? A mulher, ela cuida da família. E vou além, tá? 65% é o público, mas se você pegar os outros 35% aí de homem, 80%, 90% quem marca a consulta, marca o exame, é a mulher, cara. É a mulher. E quando você está falando dessa questão da prevenção, é um check-up. Às vezes, uma vez ao ano, enfim, é a Sim. frequência de ir ao médico, de acompanhar as necessidades, não só de ter uma vida mais saudável, hábitos e tudo mais, mas de fato de fazer esse acompanhamento com exames de sangue regulares, de imagem. E o bacana é de você conseguir fazer isso em um só lugar. Hoje o Eco está entrando aí numa coisa que vem acontecendo nos Estados Unidos, um nome novo, isso já existe, mas é a medicina do estilo de vida, que fala de alimentação, sono, relação com trabalho, família e esporte. Só que hoje a jornada é muito difícil, né? Quando você está no eletivo, que é o agendado, você vai numa consulta hoje, sai cheio de papelzinho, vai fazer a liberação da guia, vai marcar uma consulta, um exame, depois você vai voltar, então a jornada ela é muito difícil. Então todo mundo promove essa questão de vamos prevenir, vamos fazer check-up, vamos cuidar, mas a jornada não é lógica. E o que a gente está conseguindo integrar lá é isso. Como você faz tudo num só lugar, de fato você propicia um ambiente de prevenção. O check-up depende da idade, depende do sexo, depende do perfil de cada paciente, né? Então, de repente, um check-up para mim é adequado ano a ano, tem gente que tem que fazer a cada 6 meses. Hoje, como o prontuário é integrado e a gente tem isso tudo muito bem mapeado, a gente ativamente consegue acessar esses pacientes e falar, olha, está na hora de você voltar aqui e cuidar da tua saúde, porque o paciente tende a só procurar quando ele está mal. Então, o sistema integrado hoje nos propicia fazer essa conversa ativa com o paciente, né? Para evitar que um paciente que hoje não é doente venha a ser amanhã um crônico, como hipertenso, diabético, e o crônico vira o crítico. Então, quando o crônico vira crítico, todo o sistema falhou. A gente como instituição, o plano de saúde, o governo e o hospital. Bom, você que está nos acompanhando pela rádio ou pela internet, a gente está conversando com o diretor de operações do Eco Medical Center, Patrick Gil. Ô Patrick, uma dúvida, vendo você falar assim com uma naturalidade tão grande, claro, pela experiência que você tem ao longo das últimas décadas, enfim, relacionada a essa área, me surge a pergunta, por que ninguém nunca tinha pensado nisso antes e implementado isso na prática dentro da nossa realidade? Assim, existe uma questão que é, como eu te falei, é cultural, né? O sistema de saúde brasileiro foi constituído de uma forma, ele, vamos dizer assim, funciona, tem sucesso dentro disso, e hoje eu acredito que a gente está passando por uma revolução, que começa assim na parte também tecnológica, né? Então, quando você começa a ter um paciente que a gente chama de omni, ou seja, ele vai ser atendido seja online ou offline, então ele é multicanal, e hoje a gente o mercado está dando acesso a isso, principalmente pós-pandemia, que barreiras regulatórias foram derrubadas. Eu acho que todo mundo pensou, mas ninguém nunca foi, talvez, ousado o suficiente. Então a gente costuma dizer que o Eco hoje está se tornando um sucesso, mas talvez tenha sido mais sorte do que juízo, né? Uma vontade, um sonho de fazer algo diferente, que realmente tratar o paciente enquanto ele ainda está bem. E se ele precisar também do tratamento, quando ele não estiver bem, a gente também poder cuidar dele. Mas esse ponto é importante, né? Então você vê os números da Doctoralia, 20 milhões de usuários acessando o mês, 84% pelo celular. Essa realidade é uma revolução que faz com que o mercado tenha que se movimentar. Hoje no Eco a gente oferece a saúde que a gente chama de híbrida. Então a gente tem o mundo on e offline, né? Então a gente tem telemedicina, tem monitoramento do paciente crônico, tem a linha de cuidado para que o crônico não vire crítico. Então hoje a plataforma e a tecnologia te possibilita coisas que não tinham no passado. Então funcionava do jeito que era. Quando você vem com um movimento de revolução, naturalmente o mercado começa a adaptar, alguém larga na frente. Aparentemente estamos acertando, muito feliz. Mas eu realmente não tinha visto nenhuma iniciativa parecida com a nossa. Resultado ou uma herança, digamos assim, que nos forçou no pós-pandemia, sem dúvida?
A pandemia, na nossa visão, ela acelerou demais esse processo. Ele era um processo natural, que já vinha acontecendo, mas realmente a pandemia derrubou uma série de barreiras regulatórias, como a telemedicina, e hoje você consegue dar acesso ao indígena na Amazônia, que não tinha acesso à saúde, e estamos falando de SUS, mas isso também acontece no privado. Hoje a gente tem um projeto que rodou ano passado, como a fazenda, que tinha lá 50, 60 funcionários, e o cara estava 4 horas da primeira base de atendimento de saúde. Então, às vezes, o cara foi picado por uma cobra, ele ia ficar 4 horas num caminhão sem nenhum atendimento. E hoje a gente consegue, pela telemedicina, dar o primeiro atendimento enquanto ele está sendo removido para um atendimento de saúde. Estava vendo hoje no jornal a matéria, né? Agora virou a corrida espacial. O Elon Musk tem 6 mil satélites para oferecer internet de alta velocidade, agora a Amazon vai lançar 3.200 satélites. Então, isso é bom. Só que tem que tomar muito cuidado. Quando você dá acesso, é a qualidade, né? Então a qualidade é uma coisa que a gente não abre mão. Já que você está falando de qualidade, satisfação, não é só atender bem, é saber qual a experiência que esse paciente, que esse cliente teve. E há um cuidado, uma preocupação com relação a isso também. Assim, a gente hoje lá, diferente de alguns setores que a gente estudava, a gente mede muito o NPS, né? Então o Eco hoje está com o NPS, ele fica variando entre 8.8 e 9.2, a saúde em média não passa muito de 7, mas não é justo comparar, porque a gente está comparando um hospital com um centro médico, então a nossa base é não ficar abaixo de 9, que é ter o paciente realmente sendo um promotor da nossa instituição. A gente é muito preocupado com essa questão de dado, qualidade, mas não só qualidade da satisfação, como você comentou, puxa, tem um piano de cauda na entrada, tem um cara bem vestido que aperta o botão do elevador, é a qualidade no atendimento, né? Então a ideia nossa é que o paciente saia de lá bem tratado, com resolutividade, desfecho clínico, acompanhamento da jornada, saber se ele está tomando o remédio quando ele sai de lá. A tecnologia hoje permite isso, né? Então, boa parte do paciente ele é medicado, toma o remédio a primeira semana, ele melhora e para. Depois ele volta 3 meses depois no médico e fala, doutor, mas eu estou ruim de novo. Mas ele não conta que ele não tomou o remédio o tempo todo que ele precisava. E a tecnologia você consegue hoje ter o paciente apertando lá se ele tomou ou não tomou o remédio. Então você consegue garantir que a saúde dele vai ter longevidade. Planos para o futuro. Vamos lá, planos para o futuro. O que é possível organizar e de que maneira expandir essa operação, conseguindo atender ainda mais o paciente que está numa situação um pouco mais crítica, talvez? Sim. O sonho é muito grande, né? Quando a gente lançou o projeto lá atrás, a história, na verdade, começou em 2008. O primeiro vídeo no YouTube é 2008. Então você vê como demora essa gestação aí maior do que de elefante. Mas o projeto, de fato, foi lançado em 17 para 18, ele inaugurou em 22, completa 3 anos agora, em junho. E a gente sempre teve o sonho muito grande de expandir para outras cidades, né? Primeiro do Paraná e depois fora do estado. Recentemente passamos por um movimento de venda para um fundo, então foi muito importante esse movimento de capitalização da empresa. Focamos muito nos últimos 2 anos em olhar para dentro de casa, porque como é algo novo, inovador, é necessário que você tenha uma curva de aprendizado muito grande, então a gente teve bastante humildade em aprender com essa curva, e a gente sente que esse ano está preparado para começar com muita cautela, porque a gente está num momento de otimismo cauteloso com tudo que vem acontecendo no mundo e no Brasil, mas sim, a gente quer abrir mais unidades, a gente tem estudos já dentro da cidade de Curitiba, e também partir para o hospital geral, né? Então não adianta eu ter o paciente na telemedicina, ter o paciente no eletivo, ter o paciente numa linha de cuidado e não cuidar desse paciente eventualmente se ele precisar ser internado ou operado. Então hoje são mais de 400 médicos do nosso corpo clínico, todos selecionados. Então quando a gente fala de qualidade assistencial, a gente faz um processo seletivo muito cuidadoso. A diretoria técnica é composta por 3 médicos doutores com ampla experiência, eles passam por entrevista, o currículo é avaliado, a gente verifica no Conselho Federal Regional de Medicina se tem algum histórico passado dele. Então, no final, toda essa tecnologia, prédio bonito, botão de elevador, quem faz saúde é médico. Quem faz saúde não é plataforma. Então, a gente tem plataforma, mas a gente é muito focado no corpo clínico. É isso, é fundamental, né? Isso que você fala, é a experiência, enfim. E pelo que eu sei, há médicos, né, que atualmente já possuíam o seu consultório ou atendiam Sim. em outros locais, mas que optaram por fazer essa transferência, desde que aceitos pelo Eco, porque justamente essa experiência ela é diferente. Tem fila de espera de médicos para poder atender lá? Como é que tá? Rapaz, graças a Deus teve, porque no primeiro mês dessa conversa aqui a gente já está com lenço chorando. É mudança cultural, né? Então, hoje a gente tem 3 clientes principais. Primeiro de todos é o paciente, né? Não menos importante, aliás, o mais importante, o médico e o agente pagador da conta, que é o plano de saúde, é o convênio. Então, hoje, 20% do nosso volume é particular, que é alto em relação à média de mercado, mas 80% é o plano de saúde. Então, o Eco ele é democrático. Ele, apesar de muito bonito, nosso foco é democrático, a capacidade de atender 35 mil pacientes, estamos em 16. Acho que a gente atinge esse número em 1 ano e meio a 2 anos. Então, assim, a gente está muito focado hoje
essa seleção no corpo clínico e garantir que essa medicina, através da medicina baseada em evidência e a educação continuada, que a gente mantenha esse nível de qualidade hoje. E sim, muitos médicos foram para o eco, mas no começo foi difícil, porque esse cliente médico, o que a gente oferece para ele? Tudo. Então ele chega lá, põe um jaleco e vai embora. Secretária, faturamento, repasse, relação com o paciente, acompanhar a jornada, seringa, luva. Então a gente criou um grande CSC, que é um Centro de Serviço Compartilhado, e o médico basicamente põe o jaleco e vai embora. O que a gente quer com isso? Que ele olhe no olho do paciente, que ele tenha tempo de estudar, que ele tenha tempo de reciclar e cada vez mais dar atenção e qualidade assistencial. Então a gente montou uma estrutura para que ele tenha tempo de melhorar a qualidade assistencial. Ele se dedica ao que se propõe, a cuidar da saúde do paciente, fato. Tecnologia agora, a gente está desenvolvendo uma plataforma própria que chama Speak to Test. Então, quando ele está conversando com o paciente, através de uma IA generativa, essa fala vai para o prontuário, no modelo que a gente chama de SOAP, né? Então, todo estruturado, que é o dado estruturado. Então, ele vai conseguir olhar mais para o paciente, menos para o computador para ficar digitando. Escrevendo. Então, esse é o nível de detalhe que a gente quer ter no Eco hoje, sabe? E é muito bacana. Bacana. Ô, Patrick, para encerrar, a mensagem que você deixa para os ouvintes aí com relação, a gente tanto falou sobre prevenção, cuidar da saúde, etc. Não esperem o problema primeiro aparecer para depois você ir tratar uma doença. Vamos trabalhar com prevenção e cuidar da saúde, fazer exames regulares, né? A gente observa que as novas gerações são melhores em relação a isso, né? Apesar de ter um mundo digital aí de videogame, celular, mas acho que eles são mais conscientes do que a nossa geração de nossos pais. Mas a mensagem é essa, equilíbrio. Então, medicina do estilo de vida, a gente vai promover isso muito forte no Eco. Esporte, família, trabalho, alimentação, esse é fundamental. Então, esse equilíbrio é o que vai levar a população a ser mais saudável, ter menos doença e ter qualidade de vida. Que não adianta também você chegar velho, né, vamos dizer assim, na melhor idade, como falo, e você não ter qualidade para usufruir disso tudo que você fez. Então, tem que ter equilíbrio. Um pouquinho de tudo vai fazendo bem em prevenção. É isso. Este Patrick Gil, diretor de operações do Eco Medical Center. Patrick, obrigado pelo papo. Para quem não conhece ou nunca esteve lá no Eco, o endereço, quer ficar à vontade. Obrigado. É Rua Goiás 70, nas redes @Eco Medical Center CWB. Vai lá, ajuda a gente a melhorar, tá? Como é um projeto novo, a gente é muito focado em resultado e dado, mas também tem muita humildade de ouvir o paciente, ouvir o médico, ouvir o usuário do sistema, porque ele é uma curva de aprendizado. Obrigado, Jovem Pan, obrigado pelo convite aí, muito bacana o programa. Salgado, e você eu vi que gosta de correr, hein? Corro, cuido da saúde, a gente tem, você falou, equilíbrio, né? Tem que chegar bem a cada dia e a cada ano que passa para que a gente tenha mais saúde sempre. Obrigado, Patrick. Obrigado a vocês aí, bom final de semana. Valeu, vamos que vamos, sexta-feira agora 10h31.